Pessoal, sejam bem-vindos ao Data Podcast, um podcast feito por uma pessoa geminiana no mundo da tecnologia, uma pessoa apaixonada por inteligência artificial e ciência de dados. E hoje eu vim falar sobre um dos temas mais polêmicos da vida de um cientista de dados. Toda vez chega esse momento, as pessoas sempre perguntam, existe discussão no LinkedIn, existe discussão nas comunidades, em todo lugar, que é para você poder evoluir de carreira, né, para você conseguir evoluir cada vez mais na sua carreira, você precisa ser um criador de conteúdo. Em especial, a gente está falando aqui da área de tecnologia, até mesmo no geral. Isso porque a gente sabe que na área de tecnologia a gente tem influenciadores digitais, a gente tem criadores de conteúdo. Então, a gente tem diversas pessoas que compartilham seus conhecimentos nas redes sociais. E muitas vezes, né, como as pessoas acompanham essas pessoas, inclusive eu sou uma própria criadora de conteúdo, né? Vocês me acompanham porque gostam do meu conteúdo, gostam do que eu falo. Então, por conta disso, muitas pessoas acham que, como a gente tem muitos exemplos de pessoas criando conteúdo, né, cada vez mais, por fim, participando de eventos grandes, as pessoas acabam assimilando meio que evolução de carreira com criadores de conteúdo. Mas, na verdade, não é assim. Existem, sim, pessoas e exemplos de pessoas incríveis que trabalham, por exemplo, comigo, que são pessoas mais low profile, são pessoas que não compartilham seus conhecimentos na internet, são pessoas bem menos ativas, nem sei se elas têm redes sociais, Instagram e por aí vai. Mas são pessoas incríveis e que eu aprendo muito com elas no dia a dia. E não necessariamente elas são menos profissionais do que eu, só porque elas não aparecem, né? Elas não são tão expostas assim. Então, o episódio de hoje é para falar sobre isso. Então, eu vou dar a minha opinião, né? Eu já dei, na verdade, a minha opinião aqui. Mas eu vou tentar trabalhar um pouco mais sobre alguns pontos. E aí você decide o que você quer seguir, tá? Se você quer ser criador de conteúdo, ou se você quer ser mais low profile, se você quer mais focar na sua carreira sem precisar ter toda essa exposição nas redes sociais. Então eu vou deixar para você decidir o que é melhor para você, porque eu vou falar com base na minha experiência, né? Vou dar aqui alguns pontos de criação de conteúdo e também pontos de como você consegue trabalhar sua carreira sem ser criador de conteúdo. Acho que é importante falar que quando você se torna um criador de conteúdo, ele é meio que uma estratégia, tá? Então, você decidir entre ser ou não um criador de conteúdo, você já está sendo estratégico para sua carreira, tá? E aí, muitas pessoas, como eu, eles acabam selecionando a criação de conteúdo como uma estratégia para poder avançar na carreira em ciência de dados, mas não necessariamente ele é um requisito absoluto e que você só pode crescer de carreira, você só pode chegar no nível de sênior, no nível de tech lead apenas quando você passar por eles. Não é isso, tá? Então, ser criador de conteúdo não é um requisito para você poder avançar na sua carreira. E aí eu vou passar agora algumas considerações do que é ser um criador de conteúdo e quais lados você trabalha dentro da criação de conteúdo, tá? Então, para quem não me conhece, eu tô na área de dados desde 2019. Eu fui júnior em 2020, né? Então, me tornei cientista de dados júnior em 2020. Minha primeira experiência na área de dados foi como analista. Depois eu migrei para estagiária em ciência de dados. E aí, depois eu virei júnior em ciência de dados. E atualmente eu sou sênior, né? Então, eu trabalho numa multinacional e eu sou sênior. Eu crio conteúdo desde 2019, então eu escolhi criação de conteúdo como uma estratégia para eu poder avançar a minha carreira e também para eu compartilhar meus conhecimentos e também ajudar mais pessoas, né? Para a gente poder ter mais diversidade dentro da área de ciência de dados e da área de inteligência artificial. Então, para quem me segue desde o começo, sabe que eu já cheguei a fundar comunidade de inteligência artificial, eu já fui community manager, né? Que é o que a gente chama muitas vezes. Já fui líder de várias comunidades voltadas para a inclusão de mulheres na inteligência artificial. Isso tudo porque eu ainda acredito que a gente pode sim ter áreas voltadas para a tecnologia,
mas áreas com diversidade. Áreas onde a gente tem mulheres no poder, mulheres nos destaques, tá? Então, toda a minha bandeira, ela foi levantada em cima disso, e eu sempre quis levantar a bandeira do protagonismo feminino, sempre quis abrir portas para outras mulheres. Então, isso foi o que me fez dar o meu primeiro passo para dar minha primeira palestra. Inclusive, a comunidade que eu dei a minha palestra pela primeira vez foi uma comunidade feminina. E aí, depois disso, me apaixonei e fui dando muito mais palestras, fui indo para o mundo digital, então eu fui compartilhando meus conhecimentos via blogs. Depois disso, criei minha conta no Instagram, e aí, por aí vai, tá? Então, essa foi uma estratégia que eu utilizei, tá? E que, na verdade, por muito tempo eu acabei não considerando como uma estratégia, mas eu acho que depois de um tempo você acaba vendo e você acaba selecionando coisas que tem que beneficiar a sua carreira. Então, isso é ser egoísta com a sua carreira, mas isso não quer dizer que é uma péssima pessoa, só porque você tá escolhendo coisas para beneficiar a sua própria carreira. Mas sim que você cuida dela. E quem são... Sabe, quem não vai cuidar da nossa carreira como a gente tem que cuidar, sabe? A gente tem que ter como prioridade a nossa própria evolução. A gente precisa proteger todas as bandeiras que a gente acredita. A gente precisa buscar sempre meios pra gente poder crescer. Lógico que não é pisando em outras pessoas. Lógico que não é se sentindo melhores ou menosprezando do que outras pessoas. Mas sim você lutar pelo que é seu. E isso eu faço, tá? Isso eu faço bastante. Então, desde o início eu olhava muito para os outros e eu esqueci de olhar para mim. Então, a partir do momento que eu olhei e falei, não, eu quero fortalecer minha marca pessoal, eu tenho uma ambição de carreira para ser X coisa, e eu acho que me tornando exposta nas redes sociais, me tornando uma criadora de conteúdo, uma referência para as pessoas que estão entrando, vai me ajudar. Então, a partir do momento em que eu decidi isso é uma estratégia para eu poder avançar minha carreira. Mas lembrando que você precisa ter a sua própria estratégia. Se você está ouvindo esse episódio e falou, Laura, eu não tenho estratégia, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, cara, ouça esse episódio, veja ambos os lados e aí tente fazer uma reflexão interna. Tente entender o que você quer ser quando crescer, tá? É importante você pensar nisso, ter um objetivo claro de carreira a longo prazo, em especial a longo prazo, porque com base nesse objetivo de carreira que é o que vai te ajudar a escolher os melhores caminhos. Então é que nem o gato da Alice fala, sabe? Tipo, pra qual caminho você quer ir? E aí ela fala, eu não sei ainda. E aí ele fala, então qualquer caminho serve? É meio que isso, tá? Então se você não sabe ainda o que você quer, qual que é a sua ambição, qual que é o seu objetivo, então qualquer caminho vai servir. E na verdade, eu quero construir pessoas intencionais, pessoas que querem crescer e com intencionalidade elas escolhem aquilo que elas querem ser, tá? E elas escolhem os caminhos e decisões que elas vão tomar. Então, quando a gente se torna intencional, tudo parece que flui melhor. Tudo parece que vai conspirando a favor, porque a gente está tomando ações para tornar os nossos sonhos realidade. Então, você precisa ter muito claro o que você quer quando crescer e qual que é o seu sonho, qual a sua aspiração de carreira. Vamos lá. Falando um pouco mais sobre criação de conteúdo, algumas considerações que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, eu compartilho conteúdo desde 2019. E aí, desse meio tempo pra cá, eu acho que eu tenho algumas coisinhas, alguns conselhos pra vocês. Primeiro ponto que você consegue trabalhar com criação de conteúdo é essa questão de compartilhamento de conhecimento. Ou seja, quando você cria conteúdo, seja no formato de blog, vídeo, podcast ou posts em mídias sociais, ela é uma excelente maneira de você conseguir compartilhar o seu conhecimento e experiência em ciência de dados. E isso vai apenas não ajudar você a demonstrar sua compreensão no assunto de ciência de dados, mas também vai te ajudar a estabelecer sua reputação como especialista na área. Então, outras pessoas, elas vão te enxergar como uma pessoa especialista, como uma referência, como uma fonte de conhecimento para essas pessoas. Isso não quer dizer que toda vez você tem que ser a voz da razão. Isso só quer dizer que você é uma referência para essas pessoas, porque você fala coisas que essas pessoas queriam ouvir, você ajuda essas pessoas, então você acaba se tornando indiretamente um especialista. Segundo ponto, questão do networking, né?
Ser um criador de conteúdo ativo, ele pode aumentar a sua visibilidade na comunidade de ciência de dados. E isso vai te ajudar também a expandir sua rede profissional. E isso pode te ajudar a ter mais oportunidades de colaboração, consultoria, palestras ou até mesmo oportunidade de trabalho. Gente, isso é super real. Quantas vezes eu já recebi propostas de emprego no meu LinkedIn, tudo isso a partir da minha visibilidade dentro daquela rede social. Tudo isso por conta de trabalhos que eu faço na comunidade, tudo por conta de vídeos que a pessoa me viu, de códigos que eu gerei. Então, tudo isso, ele acaba ajudando e abrindo cada vez mais portas para você conseguir alavancar sua carreira. Terceiro ponto, questão de desenvolvimento de habilidades. Então, gente, é o seguinte, criar conteúdo regularmente, ele pode te ajudar a desenvolver algumas habilidades adicionais que não necessariamente a gente vê como obrigatórias no mundo da ciência de dados. Isso são habilidades, por exemplo, como comunicação, escrita, apresentação, produção de mídia. E aí essas habilidades, elas acabam sendo muito valiosas em qualquer carreira que você for exercer. Seja uma carreira como líder técnico, seja uma carreira como especialista, seja uma carreira como, gerente. Então isso ajuda muito você a crescer na sua carreira, porque você vai desenvolvendo essas habilidades cada vez mais. E isso especialmente na ciência de dados, tá? Onde principalmente a capacidade de você saber comunicar resultados, insights de forma didática e de forma intencional e de uma forma, assim, transparente com os seus clientes é algo, assim, super eficaz e é algo que faz muita diferença no seu dia a dia como cientista de dados, tá? Então, quanto mais você vai desenvolvendo esse tipo de habilidade, que a gente chama de soft skills, muitas vezes, né? Quanto mais você vai desenvolvendo, quanto mais você vai entrando em contato com esse tipo de habilidade, você vai refinando ela. E aí, você vai se diferenciando de outras pessoas que são 100% técnicas, por exemplo, tá? Outro ponto, demonstração de projeto. Sim, gente, ao criar conteúdo, você pode destacar projetos de ciência de dados em que você trabalhou. Isso acaba demonstrando suas habilidades técnicas e até mesmo sua capacidade de resolver problemas do mundo real. E isso pode ser muito útil quando você for procurar oportunidade de emprego, fazer alguma consultoria. Isso super ajuda. Inclusive, uma estratégia que eu uso, já tô abrindo aqui meu coração com vocês, é o meu canal do YouTube Pode Analisar. Então, no canal do YouTube Pode Analisar, eu comecei a fazer uma série de lives, principalmente no início desse ano, onde eu explorava alguns dados junto com os meus seguidores. Então, era uma forma de eu conseguir me conectar com as pessoas que me seguem, com as pessoas que gostam dos meus conteúdos e criar um conteúdo super leve, né? Então, a ideia era fazer meio que um streaming, sabe, dos caras gamers que jogam jogos. Eu fiquei, poxa, por que não eu fazer isso também com código, sabe? Ao vivo ali com as pessoas. E se der errado, vai dar errado. E muitas vezes deu errado, tá, gente? Inclusive, eu sempre tomava index error toda vez na live. Era terrível, vergonhoso. Muitas vezes o gráfico não funcionava, o gráfico ficava horrível. Mas era isso, tá? E eu adorava. Isso por quê, tá? Isso é uma forma de eu conseguir deixar e diversificar cada vez mais o meu portfólio. Então, eu fazia cases diferentes com as pessoas e isso acabava diversificando o meu portfólio. E acabava também me conectando cada vez mais com as pessoas que me seguem, porque as pessoas, elas vão gostando da forma como eu vou guiando a live, as pessoas vão se conectando comigo por conta dos erros que eu vou tomando, né, das vergonhas que eu acabo tomando. Teve um dia, gente, que eu até perdi o arquivo, eu não sabia onde estava o arquivo, o Kaggle não estava funcionando, o arquivo se perdeu no meu computador, sei lá o que aconteceu, e aí eu tive que achar outra base de dados para poder fazer a live, porque tava realmente complicadíssimo. E aí, por conta dessa live que eu fiz, e em especial uma delas foi quando eu analisei dados da NBA, foi bem legal, porque eu adoro NBA, adoro assistir jogos da NBA. E aí eu analisei alguns dados da NBA, e aí, por conta disso, me abriu portas para uma live que eu fiz em outro canal do YouTube, que a pessoa gostou muito da minha live, e eu fiz lá, e aí eu acabei entrando em contato com outras pessoas daquela comunidade, e aí acabou crescendo cada vez mais a minha visibilidade na comunidade. Então, assim, foi muito legal. Foi uma live super legal, muitas pessoas elogiaram, acho que teve bastante view, na verdade, foi um dos meus vídeos que mais teve visualizações, foi muito, muito bacana, foi mais de 1 hora de live, foi incrível. Então,
tudo isso porque eu consegui demonstrar minhas habilidades. Então, pessoas e recrutadores que forem ver, vão ver a minha habilidade, tanto de tomar erro quanto de resolver os problemas, ou seja, ok, gerou erro e agora como é que eu tento solucionar esse erro. Então, ajuda a mostrar algumas habilidades técnicas e não técnicas quando eu estou trabalhando em alguns... quando eu estou no dia a dia, por exemplo, trabalhando no serviço, né? Então, é uma forma de eu conseguir demonstrar minhas habilidades. Então, uma estratégia que eu estou utilizando no meu dia a dia e que outras pessoas vão utilizar as outras estratégias, tá? E aí, o intuito desse episódio aqui do podcast é mostrar os dois lados. Então, eu vou reforçar aqui que, no entanto, é muito importante vocês observarem que ser um criador de conteúdo, apesar, né, de todos esses benefícios que você consegue demonstrar em cada uma das habilidades que eu mostrei, ele não é uma única forma de você avançar e alavancar sua carreira na ciência de dados. E existem muitas outras formas de você progredir sua carreira. Mas, Laura, como então? Né? Sendo que as minhas referências são pessoas que estão aí falando, palestrando, são pessoas que estão visíveis, né? E as pessoas invisíveis, né? Como é que elas chegaram lá? Então, eu separei aqui algumas dicas de coisas que vocês podem fazer para tentar progredir a carreira de vocês sem vocês estarem expostos nas redes sociais, sem vocês precisarem ter uma conta no TikTok ou uma conta no Instagram para poder falar sobre coisas técnicas. Então, vamos lá. O primeiro ponto que vocês precisam fazer toda vez que vocês quiserem progredir sua carreira, e isso é em qualquer carreira técnica, tá? A área de tecnologia. Vocês precisam desenvolver suas habilidades técnicas. Ou seja, vocês precisam estar em contato com as últimas tecnologias, as últimas ferramentas, as últimas técnicas que a área de vocês, ela tem feito. Então, a gente sabe que a área de tecnologia, ela é uma área em constante mudança. Em especial, a área de ciência de dados, graças à inteligência artificial. Então, você precisa sempre se manter atualizado nessas últimas tendências. Vocês precisam compreender o que tem de novo. E isso pode incluir, por exemplo, aprender desde linguagens de programação nova, ou até mesmo dominar frameworks de machine learning e deep learning, ou estar familiarizado com técnicas avançadas de ciência de dados e análise de dados, ou até mesmo você melhorar a questão da estatística. Então, você precisa desenvolver as suas habilidades técnicas. Segundo ponto, ganhar experiência prática. Então, ninguém sobe de carreira na ciência de dados sem ter experiência prática. Tipo um pré-requisito para você conseguir vagas, inclusive vagas como pleno, sênior, você precisa ter experiência. Então, você precisa buscar oportunidades para você aplicar suas habilidades em projetos do mundo real. E isso pode ser por meio de estágio, projetos de freelancer, participação em competições de ciência de dados, contribuição para projetos open source ou projetos de código aberto que a gente consegue ver no GitHub, desculpa, eu ia falar LinkedIn, mas na verdade é GitHub. Então, existem várias formas de você conseguir ganhar experiência e aumentar o seu portfólio, tá? E aí, falando em portfólio, você precisa criar um portfólio forte. Então, eu falo muito sobre portfólio. Gente, eu falo tanto que as pessoas não botam fé no portfólio. Eu falo para as pessoas. Inclusive, eu tenho até e-book sobre isso. E-book com aulas extras de como publicar o seu portfólio, como que você consegue integrar o seu portfólio no seu currículo. Eu tenho tudo isso. Só que as pessoas não levam muito a sério sobre isso. E, gente, portfólio é uma forma da gente conseguir demonstrar para as pessoas, para os recrutadores e para futuros colegas de trabalho quem somos nós, quais são nossas qualificações técnicas, o que a gente pode fazer. Então, tudo isso, o primeiro contato da pessoa com a gente é através do nosso portfólio. E o portfólio é um conjunto de várias ferramentas. Inclusive, existe um ponto que muitas pessoas deixam desatualizado o seu portfólio. Isso é um erro muito grande. Nunca deixe seu portfólio desatualizado. Então, quando você mantém o seu portfólio atualizado, que consiga demonstrar os seus projetos, habilidades, conquistas em ciência de dados, e aí isso pode incluir desde links para projetos no GitHub, artigos de blog, apresentações em conferências, ou qualquer outra contribuição significativa que você tenha feito para a comunidade de ciência de dados, isso te ajuda muito a você se
destacar. Então depende muito do storytelling e da intencionalidade que você escolhe os seus projetos e tudo aquilo que você faz. Então eu bato muito na questão da intencionalidade e da seleção crítica de projetos. E estratégias para você poder escolher e ser intencional e contar a sua história de uma forma muito mais eficaz, eu falo isso no meu e-book, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou estar sendo redundante e até mesmo injusta com as pessoas que compraram o e-book. Então eu vou deixar aí para vocês, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, que é o link para o e-book Construindo um Portfólio de Milhões para Cientistas de Dados. Então lá eu dou estratégias, dicas, técnicas, gente, e é surreal como o portfólio consegue fazer diferença, tanto em questão de processos seletivos, quanto em questão de abertura de mais oportunidades, tá? Lembrem-se, o portfólio é aquele seu amigo que vai te defender quando você não tá na sala de aula, tá? Então é que ele precisa estar sempre bem desenvolvido e estrategicamente bem selecionado, tudo que vai estar lá. Quarto ponto, desenvolvimento de habilidade de comunicação. Sim! Gente, eu tava lendo um livro incrível, inclusive eu vou gravar um episódio sobre isso, que é sobre Data Storytelling, e é incrível esse livro. E ele fala uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte: quanto mais a gente sobe de carreira, a gente começa a exercer meio que atividades mais voltadas para o mundo gerencial, ou seja, quanto mais você vai subindo e mais perto da liderança você vai se tornando, mais é exigido habilidades de soft skills, tá? Então, cada vez mais, a comunicação, por exemplo, ela é exigida. A comunicação, a criatividade, a análise crítica, a resolução de problemas, ela é cada vez mais exigido. E, em especial, quando a gente fala de dados, a comunicação é algo essencial. Então, a gente sabe que dados têm história, a gente precisa saber contar essa história. E quando a gente sabe contar essa história, é a partir desse momento que vem a inovação dentro de uma empresa. Então, a gente precisa meio que trabalhar a questão de... Eu gosto muito que o livro fala sobre inspiração. Tem que trabalhar esse lado inspiracional para motivar uma mudança dentro de uma empresa. Então, a sua habilidade de você conseguir comunicar resultados complexos de forma clara e eficaz é algo essencial para o seu sucesso na carreira de ciência de dados. Ou seja, você precisa conseguir aprimorar suas habilidades de comunicação verbal e escrita, tá? E também tenta praticar, explicar conceitos técnicos para públicos não técnicos. Porque a gente sabe, né, gente, que muitas vezes os nossos clientes não são pessoas técnicas. São pessoas que querem, enxergam a oportunidade ali dentro dos dados, mas eles não têm a habilidade técnica para poder extrair aqueles insights. Não do jeito que a gente que se qualificou, que a gente que estudou pra caramba, que a gente tem. Então eles precisam da gente para ajudá-los. Então, a gente precisa facilitar com que essa comunicação chegue de forma clara e eficaz para eles. Então, quando você consegue comunicar os resultados de uma forma clara, aí a mudança acontece. Então, sim, vocês precisam começar a desenvolver a sua habilidade de comunicação, tá? O ponto, esse eu adoro. Buscar oportunidades de liderança, sim, você precisa falar com seu gerente de pessoas, você precisa falar com as pessoas, seu gerente de carreiras aí na empresa, que você está buscando crescer de carreira e que você está querendo se desenvolver. Em especial, buscar postos de liderança. Então, às vezes, é exercer um papel de liderança técnica ou liderança de pessoas, tá? Então, você precisa procurar oportunidades para liderar projetos, equipes ou iniciativas na área de ciência de dados. E isso pode envolver assumir, sei lá, responsabilidades adicionais em seu trabalho atual, ou participar de grupos de estudos, ou se voluntariar para liderar alguma comunidade ou algum projeto de alguma comunidade. Então, sim, você precisa buscar oportunidades, seja de forma interna, dentro da empresa, ou de forma externa, que é buscando grupos de estudos, buscando comunidades, para você tentar exercer e treinar a sua habilidade de liderança. Sexto ponto. Falei alto, sem querer, foi mal. Networking.
Ou seja, você precisa construir e manter uma rede profissional sólida na área de ciência de dados. Gente, sem network a gente não é nada, né? Nós não somos nada. Quem é que vai indicar a gente para uma oportunidade? A gente precisa ter um network bom. A gente precisa se conectar com pessoas do nosso trabalho. A gente não precisa ser amigos deles, tá? A gente pode ser apenas colegas. Mas a gente tem que causar uma boa impressão para que essa pessoa indique e recomende a gente para outras pessoas. Tá? Isso pode incluir desde participar de conferências, workshops, grupos de discussões, meetups e outras atividades, tá, de networking, seja, sei lá, no LinkedIn, você comentando a publicação de alguém. Então, você precisa estar aberto a aprender com os outros e até mesmo você compartilhar o seu próprio conhecimento e experiência. Então, cada pessoa tem o seu próprio conhecimento e a sua própria experiência. Cada um tem um conhecimento único. E aí, você precisa compartilhar o que você sabe, tá? Não precisa ser para um público gigante de 50 pessoas. Pode ser o seu time ali, internamente, pode ser a sua equipe. Tá tudo certo. Mas você precisa trabalhar o seu networking. 7º ponto, educação contínua, aprendizado contínuo. Então, gente, sim, a gente sabe, e eu já bati nessa tecla, que a área de ciência de dados, ela tá sempre evoluindo. Ela está em rápida mudança. Então, é importante você sempre continuar aprendendo e se atualizando ao longo da sua carreira. Você não pode ficar para trás. E isso pode envolver participar de cursos online, obter certificações, frequentar workshops e conferências, ler livros e artigos. Então, você precisa estar em constante movimento também. Você precisa estar aprendendo coisas novas, coisas que vão afetar o seu trabalho, o seu dia a dia, tá? Então, eu sempre comento que a sua educação e o seu aprendizado contínuo, ele precisa estar sempre ligado com as oportunidades do mercado, dependendo, claro, do cargo que você tá. Mas tente sempre ir focando no movimento que está indo a área. Então, por exemplo, a gente sabe que atualmente a área de ciência de dados, ela está muito ligada, interconectada, e o mercado está pedindo muito profissionais com habilidades em IA generativas, ou LLM. Então, para as pessoas que são pleno e seniors, é uma grande oportunidade para a pessoa estar aprendendo essas novas tecnologias, para ela poder estar à frente do mercado, estar recebendo novas oportunidades, e até mesmo oportunidades melhores das que elas estão. Então, essa é uma grande oportunidade para você estar em aprendizado contínuo, que é você olhando o movimento do mercado e as oportunidades. Uau! Então, se o mercado está pedindo isso aqui, principalmente para um cientista de dados, por que não estudar isso? Entenderam? É aí que mora o perigo. 8 ponto. Definição de metas claras. Ou seja, tenta estabelecer metas específicas e metas mensuráveis para sua carreira na ciência de dados. E aí, desenvolva um plano de ação para você conseguir alcançá-las. Ou seja, tanto nas empresas, a gente tem muito o PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Eu acho que é isso, esqueci. E aí, a gente sempre traça metas de negócio, metas profissionais, né? Algo assim. E aí, é sempre bom você ter metas bem específicas e mensuráveis. E pode estar, por exemplo, conectado com o seu aprendizado contínuo. Sei lá, tá vendo muito movimento de LLM. Vou colocar aqui, então, estudar um curso, sei lá, fazer um curso de LLM. Tá vendo que ela é mensurável? Porque você consegue medir. Então, fazer um curso de LLM. Pronto, já tá lá. Você já pode adicionar no seu, sei lá, no seu PDI aí, entendeu? Então, é importante também a sua definição de metas estar ligada com o seu objetivo de carreira, né? Que ela esteja ligada com o movimento do mercado, para você não ficar para trás. Então, um outro ponto assim, que eu acho que é legal é você sempre revisar regularmente as suas metas e você ir ajustando, refinando elas conforme o necessário e à medida que você vai progredindo na sua carreira. Então, você vai vendo que, poxa, esse escopo aqui não faz sentido comigo, eu acho que precisa melhorar, refinar tal ponto. Você vai fazendo isso regularmente, né? Então, você vai revisitando as suas metas, tá? Não precisa ser todo mês, pode ser, sei lá, de 3 em 3 meses, você vai revisando ela. Então, é importante você ter essa frequência, tá? Então, gente, aqui pra fechar, tá? Eu dei 8 pontos para vocês conseguirem trabalhar a carreira de vocês sem ser criador de conteúdo. Eu passei aqui para vocês pontos do que você consegue trabalhar sendo um criador de conteúdo, mas
A decisão de você querer se tornar um criador de conteúdo, ela deve muito ser baseada nos seus interesses, nas suas habilidades e objetivos de carreira. Você não pode querer ser criador de conteúdo porque tá na moda, porque todo mundo tá indo, então acho que é isso. Não, você precisa ser intencional. Você precisa tomar decisões intencionais que vão te beneficiar na sua carreira, que vão beneficiar toda a sua jornada, tá? Então, se você gosta de compartilhar conhecimento e se sente confortável em uma posição de liderança na comunidade de ciências de dados, criar conteúdo pode ser uma alternativa para você, tá? Pode ser uma excelente estratégia. Mas, se você prefere se concentrar em outras áreas, você não quer estar tanto exposto, não quer ter tanta exposição assim, que você tá confortável em estar aí no backstage, sem precisar, sei lá, enfrentar 100 pessoas num evento, tá tudo certo também, tá? Existem, sim, muitas outras oportunidades para você crescer e ter sucesso na ciência de dados. É porque fulaninho tá falando em evento, que quer dizer que fulaninho deve estar melhor que você. Pode ser que, pro seu objetivo de carreira, você tá super bem. E não quer dizer que você precisa ser o fulaninho para você evoluir cada vez mais, tá? Então, pensem nos pontos que eu passei anteriormente. E só vocês podem tomar a decisão por vocês, tá? Que nem eu falei, eu sou criadora de conteúdo. Mas isso foi uma estratégia e escolha minha. E isso porque eu vejo que faz super sentido com o que eu quero seguir de carreira, com o meu objetivo final. Então, vocês precisam escolher bem o que vocês querem, tá? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aqui de avaliar o episódio. E um beijo. Tchau!